Olá, meninas, tudo bem? Espero que tenham passado uma ótima semana. Hoje eu trago um tema muito legal, muito referente a nós mulheres, porque parece que nós mulheres sentimos mais do que os homens, ou pelo menos nós expressamos mais do que os homens, que é a sensação de culpa. E o que é a culpa? A culpa, ela vem através de um pensamento e que gera uma sensação de estranhamento, de desconforto, porque eu sensação de que eu tenho que fazer alguma coisa ou de que eu fiz alguma coisa no sentido de machucar alguém ou me machucar, no sentido de me contrariar ou de contrariar alguém. Então é importante a gente entender essa sensação e da onde ela tá vindo. Geralmente, quando a gente fala de sensações, ela se dá num primeiro momento no nosso pensamento. E a gente não percebe muito essa questão do pensamento. Nós só percebemos quando ela vem para esta sensação, quando ela traz uma sensação ruim, e aí a gente começa a prestar atenção que tem alguma coisa desconfortável. Mas num primeiro momento bateu numa sensação, num pensamento. Então, neste pensamento, ele precisa começar a ficar um pouco mais atento para a gente perceber o que é que ele nos causa. E o que é esse pensamento que causa esse desconforto? Vamos analisar uma situação. Nós mulheres que trabalhamos fora, que temos filhos, uma vez que a gente pensa que tem feito alguma coisa errada em alguma situação, pode nos gerar essa sensação de culpa. Então, eu ouço no consultório algumas mulheres, algumas vezes, se reportando no sentido de que, eu deveria trabalhar menos, porque gostaria de ficar mais com os meus filhos, ou então, eu gostaria de ficar com os meus filhos, mas eu preciso trabalhar. Então, se eu estou em casa com os meus filhos e eu não estou trabalhando, também me gera culpa. Então, a culpa ela vem dos dois lados. A gente precisa entender da onde é que ela tá vindo e por que é que ela tá vindo. Geralmente a culpa está muito ligada ao passado. São aquelas pessoas que têm uma tendência à depressão, que têm uma tendência a ficar ligadas mais ao passado. A culpa ela vai contaminando de tal forma que isso vai se tornando uma sensação de muita angústia e de muita tristeza. Além disso, também sabemos que a culpa pode gerar uma depressão, porque a culpa ela tá presa a alguma situação que eu fiz ou que eu deveria ter feito, então ela vai sim ficando nessa questão do passado e por isso eu vou sentindo cada vez mais desconfortável. E esse desconforto é uma sensação desagradável. Vamos começar a entender um pouquinho essa questão do pensamento. Ele gera uma sensação desconfortável. Então, quando a gente presta atenção no pensamento, naturalmente eu consigo ter um controle em cima dessa sensação. Porém, a sensação de culpa, ela não é tão tranquila neste sentido, porque eu preciso entender a culpa. O que foi que eu fiz ou o que foi que eu deixei de fazer que me gerou essa culpa? Então, como que a gente vai lidar com essa sensação? A primeira coisa é entender a intenção que você fez ou que você deixou de fazer aquilo que te gerou a culpa. A intenção é algo muito importante, porque muitas vezes eu posso falar em culpa, eu falei algo para uma amiga, mas a minha intenção não foi magoá-la, mas ela entendeu como algo que deixou ela magoada, chateada. Então, quando eu tenho a intenção e a tranquilidade com essa minha intenção, eu posso tranquilamente chegar e falar: amiga, me desculpa, não foi essa a minha intenção. Isso naturalmente gera uma sensação mais confortável para mim, porque a minha ação não foi com o sentido de magoar alguém, não foi no sentido de machucar alguém. Porém, foi feito, a gente já fez. Então não tem mais o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é analisar isso, retomar e, se for o caso, pedir desculpas. Também uma outra situação da culpa é que ela não deixa de ser autossabotagem. Então essa autossabotagem, ela vai impedindo você a deixar a vida mais leve, a deixar a vida mais tranquila, a fazer as coisas de uma forma mais tranquila. Se você se culpa pelo fato de você não trabalhar, essa culpa ela gera vergonha e ela gera medo das pessoas. Então por isso ela também tem esse poder de nos gerar outras sensações
que são também desconfortáveis. Quando a gente fala de medo, a gente está falando de uma culpa onde, se eu fiz alguma coisa para alguém da minha família e eu tenho uma festa, um encontro, eu vou criando situações onde eu vou evitando encontrar com a pessoa porque eu tenho vergonha, ou porque eu tenho medo, ou porque eu não estou me sentindo confortável com essa pessoa. Porém, a pessoa pode nem estar prestando mais atenção. Aquilo que você fez, aquilo que já foi feito há algum tempo, ela nem vai lembrar. Ou até ela ficou agradecida por você ter dito, por você ter falado. Algumas situações da culpa, elas são, voltando um pouquinho nessa questão da intenção, ela pode ter uma intenção mais negativa. Por outro lado, quando essa sensação negativa ela passa, a gente fica com o que sobra dela, que é a vergonha e é o medo. Se eu não tive uma intenção negativa, eu não tenho por que ter vergonha, eu não tenho por que me esconder. Mas, se eu tenho a sensação de culpa, a culpa vai dizendo para você, não faça, não vá. Então, por isso que eu tô dizendo que ela tem um pouquinho dessa sabotagem, porque ela leva a comportamentos de autossabotagem. Tá? Então, a intenção é uma coisa que a gente precisa avaliar. E é a primeira forma que a gente tem de lidar com essa culpa. Então, você avaliou a intenção. A intenção não foi negativa, não foi no sentido de prejudicar ninguém. Você já entendeu a situação, você já conversou com a pessoa, isso já está mais claro, já foi esclarecido de alguma forma. Outra situação que a culpa deve diminuir. Um outro fator importante é aquilo que eu sempre falo, o autoconhecimento. Quando você se conhece, você conhece os seus limites, você conhece o limite das outras pessoas, até onde você não gostaria que as pessoas interferissem, até onde você não vai interferir na vida da outra pessoa. Então, o autoconhecimento é muito importante. Por isso que eu sempre abordo a questão da psicoterapia como algo muito válido. Porque eu digo, até no consultório, que terapia não é tratamento, terapia é investimento. Porque você está investindo em você, você está investindo naquilo que é importante que você saiba. E a culpa é uma sensação muito ruim e que você aprendendo em terapia, você vai de alguma forma transformar essa culpa para uma questão mais positiva, para uma sensação mais positiva, até ajudando outras pessoas, até falando dela para outras pessoas, falando como você superou essa culpa. Isso, se claro, se você não for se expor de alguma situação que você não gostaria de expor, é sempre se respeitando. Mas, de novo, a intenção é sempre muito positivo. Tanto quando você comete algo ou algum comportamento do qual você não gostaria, mas acabou cometendo, ou não foi essa a intenção. Então, por outro lado, a culpa, geralmente ela deveria estar associada apenas a situações onde eu fiz algo que eu, infelizmente, magoei uma pessoa. Então, aí sim eu poderia falar, nossa, mas eu realmente, mesmo não tendo a intenção, eu magoei essa pessoa. Então, eu tenho uma sensação desconfortável por ter gerado um desconforto na outra pessoa. É uma sensação desconfortável, mas que, gente, isso, infelizmente, acontece. Nós não temos como controlar os nossos comportamentos o tempo todo. Agora, pensando numa culpa mais negativa, que eu acho que vale a pena a gente relatar, é quando a pessoa não tem consciência dos atos dela, e aí sim nós temos um problema, porque são aquelas pessoas que geralmente têm comportamentos repetitivos, que estão sim agredindo outras pessoas, e por mais que ela seja alertada, por mais que as pessoas falem para ela, ela acaba não assumindo isso como algo que ela deva mudar. Então aí é uma outra situação que mais pra frente ela pode até entender como culpa, até ter a sensação de culpa, mas às vezes muito mais porque as pessoas estão falando para ela do que pelo próprio comportamento. Então isso sim é uma coisa muito negativa. Mas todo o resto é aprendido. Os nossos comportamentos, eles são aprendidos. Nós não somos perfeitos, nós não vamos ter essa ambição de sempre ter um comportamento 100% perfeito. A gente vai agradar todo mundo o tempo todo. Às vezes nós temos comportamentos e situações onde a gente não tem muito controle. E isso vai também nos ajudar em relação à culpa. O nosso humor, ele varia bastante. Então, às vezes, a culpa, ela acaba pesando mais quando o nosso humor ele tá mais deprimido.
Quando a gente está um pouco melhor, a culpa não vai ter esse peso tão grande quanto num humor mais deprimido. E lembrando que a culpa, ela pode levar a uma depressão. Então, obviamente que quando o nosso humor tá mais caidinho, tá mais para baixo, a culpa ela vai sobrepor a esta situação e a sensação vai aumentar bastante. Então, o que fica para hoje é pra gente olhar para as nossas sensações, observar o que é que a gente está sentindo, analisar se ela está vindo de algum pensamento que está nos levando a essa culpa e, por outro lado, estar mais atenta à nossa intenção de fazer algo. Então, se você tem alguma situação na sua vida onde te gerou uma culpa e você sente essa culpa até hoje, entenda a intenção que te levou a esse comportamento. Se foi algo negativo, preste atenção. Então, vamos tentar olhar para isso, vamos tentar fazer essa transformação de uma maneira mais correta e mais saudável. Procure não ficar perto de pessoas que ficam te criticando o tempo inteiro, porque isso também aumenta essa sensação de culpa. São pessoas que geralmente sabem de alguma coisa que acabou acontecendo e que sim, vão levar a algumas situações no momento de vulnerabilidade que vão te deixar mais desconfortável, porque ela vai te gerar uma culpa ainda maior. Então, você precisa estar atenta para combater, para aprender a lidar com essa culpa que em algum momento todos nós sentimos, é uma coisa do ser humano, não é uma coisa exclusivamente minha ou sua, é algo que a gente precisa aprender a lidar, porque faz parte da vida, faz parte do ser humano. Então, é extremamente importante que você esteja atento ao pensamento, à sensação e ao comportamento que esta situação pode gerar. O desafio da semana que eu quero deixar para hoje é tentar levar uma semana sem culpa. É você tentar observar a intenção de determinados comportamentos e não se culpar por aquilo. E se houver alguma culpa de algum passado mais próximo ou de algum passado muito distante, que você converse com alguém que consiga te auxiliar nessa sensação, que consiga te ajudar a prestar atenção no que você está pensando, no que você está sentindo, para que a gente consiga diminuir a culpa. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado com este tema de hoje e boa semana!